E agora, minha querida, vamos nos aprofundar então nos mitos, nas histórias dessa planta maravilhosa que é o dente-de-leão. Tem muita coisa pra gente conversar aqui, muito simbolismo interessante. Primeiro, gente, todo mundo já deve ter escutado, né, o mito do se você soprar o dente-de-leão, o seu desejo será realizado. Ou até mesmo, né, isso veio de outras tradições mais antigas, que também diziam que o dente-de-leão, ele é como se fosse um portal para os outros mundos, né, mais sutis. Então, você poderia, por exemplo, enviar uma mensagem, né, aos seus entes queridos que já fizeram uma passagem através desse sopro do dente de leão. E isso, gente, é muito lindo, assim, quando você pega esse simbolismo, ele é muito interessante. Por quê? Primeiro, né, que a flor do dente de leão, ela é uma flor amarela. Amarela, para quem não sabe, é a cor do elemento terra. Show? Então, é o nível da matéria, é o meio do corpo entre o céu e o inferno. Seria a Igreja Católica, né? Mas para a medicina chinesa é entre o céu e a terra. A gente tem o quê? A superfície, que é onde nós vivemos, não é mesmo? Então é um reino térreo, vamos colocar assim, tá? E a flor do dente-de-leão, depois que ela dá os seus frutos, né, e suas sementes, ela fica de que cor? Branca, galera. Olha que interessante. E branco, para quem não sabe, né, é a cor do pulmão. E o pulmão, para quem não sabe, é o elemento mais sutil dentro da medicina chinesa, sabe? É o órgão mais sensível do nosso corpo e por isso é um órgão que está mais intimamente relacionado com as questões espirituais dentro da medicina chinesa, né? A alma, cada órgão tem uma alma para a medicina chinesa, só para você entender um pouquinho, tá? E a alma mais sutil do corpo está no pulmão, tá? Isso também é muito lindo de se ver porque é de fato o órgão que entra em contato com a energia mais sutil, que é o ar. Entende? Enquanto tem outros órgãos que entram em contato, né? Por exemplo, o estômago e o baço, que entram em contato com os alimentos, coisas densas, o rim com a água, que também é mais denso, o pulmão entra em contato com o ar, que é extremamente sutil. Então, gente, todo esse simbolismo, né, mostra essa transformação e esse passar da matéria para os estados mais sutis. Entende? Do amarelo para o branco. De uma coisa mais densa, colada na terra, para outra coisa que, se você soprar, ela sai voando. Olha que legal, galera. Então, sim, tá, gente? A flor, né, quando ela ainda está no estágio de flor, a gente pode sim associar ao elemento terra, tá, ao baço e ao estômago. Nós vamos conversar isso lá dentro da medicina chinesa. E os frutos, né, e sementes podem ser sim associados ao pulmão, né, ao elemento metal. E daí que vem todo esse simbolismo, né, de que você pode soprar, o sopro também para a medicina chinesa é algo yang. Né? Não sei se vocês já foram em algum ritual mais indígena, né, mas os indígenas usavam muito sopro também, para curas, né, para espantar espíritos e coisas do tipo. Na Umbanda também se usa muito sopro, né, o preto velho que fuma o cachimbo e sopra na sua cara, sopra no seu chakra coronário, exatamente para limpar. Então o sopro, gente, ele é visto como o nosso impulso dentro desses mundos sutis, entende? E também outra coisa muito interessante sobre isso é o seguinte, que dizem que quem consegue, quando você faz o desejo, né, você tem que soprar e se sair tudo, ou seja, se todas as sementes dispersarem, o seu desejo vai ser atendido mais rápido. Ou tem algumas culturas que falam que só se sair tudo é que será atendido, e tem outras que falam que se sair tudo vai ser mais rápido, uma coisa assim. E isso também é muito interessante. Por quê, galera? Porque mostra a vontade daquele desejo. Entende? Você tá, eu quero um misto quente. Beleza. Porra, eu quero... eu quero morar num campo e plantar a própria comida. Sacaram a diferença? Então, gente, eu também acho que isso está muito associado, né, a essa ideia, né? Quanto mais força você coloca no seu sopro, de fato, você está com mais vontade daquele desejo ser atendido e mais chance tem de todas aquelas sementinhas se soltarem. E para a medicina chinesa, para todo mundo, né, eu acho que isso é bem óbvio, né? Quanto mais vontade você tem de realizar um desejo, mais a chance desse desejo se realizar. Não simplesmente por ter conseguido soprar tudo, mas simplesmente porque você tem mais vontade, então você vai fazer o que for necessário para realizar aquele desejo. Entende? Então eu acho que isso é muito interessante, muito lindo aí, toda esse mito, né, do dente de leão. Show? E como a gente disse anteriormente, né, gente, já é uma erva usada há muito tempo, né? Na cultura chinesa, mais tempo, e também na cultura europeia, há bastante tempo, né? Então, desde lá da Roma Antiga, eles já comiam, né, as folhas de dente de leão,
tá? Como salada e como refogados, entende? Eles colhiam e cozinhavam, né? Também Hipócrates, né, o pai da medicina ocidental, ele também considerava o dente-de-leão uma das principais ervas, né, para tratar os problemas do fígado, né, os males do fígado. Show? Além disso, na medicina chinesa também era usado, né, não necessariamente o dente-de-leão, esse dente-de-leão que a gente chama aqui, né, essa espécie específica, mas espécies muito semelhantes, né, que também eram usados dentro da medicina chinesa já há muito tempo. E uma outra curiosidade muito interessante que eu achei aqui é que durante algumas guerras, galera, a raiz do dente-de-leão, torrada, foi usada para substituir o café. Olha que coisa interessante. E eu nunca usei a raiz do dente-de-leão sozinha, tá? Para saber se ela teria mesmo uma capacidade energética, né? Até acredito que não, tá? Mas a gente vai fazer esses testes, né, juntos aí e vamos descobrir, então, se ela pode ser usada como um substituto para o café também. Show? E por fim, mas não menos importante, né, gente? Também existe uma consideração aí mitológica que dizia que o dente-de-leão era uma planta de resistência, né? Era uma planta de resistência para o seu corpo contra as enfermidades, entende? E isso também vem, né, simplesmente da observação, né, de que o dente-de-leão ele cresce em ambientes muito hostis, né? Muitas vezes, todo mundo aqui que já viu um dente-de-leão assim, crescendo no meio de uns tijolos, entendeu? No meio do concreto, literalmente ali, ele consegue crescer em ambientes que não são nada favoráveis, né, a muitas espécies de plantas, entende? Então o dente-de-leão ele é considerado como uma resistência do seu corpo. E também eu acho que isso é uma informação bem interessante. Show? Então agora nós acabamos essa parte de mitologia e de histórias do dente-de-leão. Agora nós vamos entrar, galera, realmente no estudo da medicina chinesa. Tô muito animado, então bora lá! Então, minha gente, vamos começar a entender o dente-de-leão dentro da medicina chinesa. E primeiro, galera, eu vou dar para vocês a classificação geral, né, o estudo e o uso do dente-de-leão dentro da medicina chinesa. Depois nós vamos fazer toda uma análise morfoenergética para que vocês entendam de onde que eles chegaram, né, nessas conclusões, né, de onde que eles tiraram, né, esse raciocínio, tá? Então vamos lá. O dente-de-leão dentro da medicina chinesa, gente, é encaixado dentro de uma categoria muito importante, muito interessante, que pra gente aqui, do povo brasileiro, é necessário, tá? Que são as ervas que purgam calor e umidade, que drenam calor e umidade, ou que eliminam calor e toxinas, né? Às vezes, em alguns textos mais antigos da medicina chinesa, vocês não vão encontrar o conceito de calor e umidade, vocês vão encontrar o conceito de calor, toxinas, tá? Mas, de fato, as toxinas, né, elas se desenvolvem nesse ambiente mucoso. Então, quando você já tem calor e umidade, o próximo passo é começar a inserir toxinas aqui. Show? E por que isso é muito importante, gente? Porque, então, o dente-de-leão, né, ele é usado, basicamente, para você eliminar plenitudes do corpo, principalmente plenitudes do fígado, do pulmão e do rim. Depois nós vamos conversar sobre isso daqui direitinho, né, na análise energética de cada parte da planta, show? Mas basicamente, galera, é nessa expectativa de tirar o que está ali em excesso, tá? E aí a gente pode pensar em 1 milhão de coisas que pode estar em excesso no corpo, concorda comigo? Primeiro, por exemplo, o tal do colesterol. Né? Se você tem um excesso de colesterol, você tem um excesso de calor e umidade. É uma matéria que está ali e que não deveria estar ali. Entende? Então, realmente, o dente-de-leão poderia purgar esse colesterol. Poderia ajudar na eliminação de gorduras. Gordura mesmo, né? Os nossos pneuzinhos. Ele poderia, por exemplo, se você tem uma dermatite, tá? Essa dermatite, você vê que tem um monte de bolinha nessa dermatite, não é isso? E aí você coça essa bolinha e sai até um líquidozinho, né? E aí você pensa, isso é um quadro de deficiência ou de plenitude? Pensa comigo, a sua pele tá aqui normal, concorda? Normal, então não é para ter bolinha, certo? Se começa a surgir bolinha com aguinha dentro, vocês concordam comigo que isso é uma matéria que está em excesso? Então, nesse caso, você tem uma plenitude. Pode ser de calor e umidade, pode ser de calor, aí é outros 500, né? Que aí nós vamos ter que fazer um vídeo só sobre dermatite pra gente discutir isso. Mas você entende que esse tipo de dermatite, com bolinha, com aguinha, ele é um excesso de matéria? O dente-de-leão pode te ajudar com isso? Com certeza. Sacaram? Então, tudo que está em excesso no corpo, o dente-de-leão pode sim ajudar. Inclusive excessos energéticos, né? O que são muitos pensamentos? Pensamento acelerado, a cabeça cheia, não é isso? Cheia. Isso significa que está com mais coisa do que deveria estar. Certo? Se é um excesso, o dente-de-leão poderia sim te ajudar. É melhor erva para isso? Claro que não. Né? Então é isso, galera. As ervas dentro da medicina chinesa, né, elas têm uma classificação geral, só que cada uma tem uma nuance, entende?
Cada uma tem um uso, um melhor uso dela. Sacaram? Por quê? Por exemplo, glicose no sangue, né? A gente já discutiu aqui sobre a glicose, nunca vi o dente de leão diminuindo glicose, tá? Na minha prática clínica, tá, galera? Não estou dizendo que ele não diminui. Por quê? Porque o que é uma glicose em excesso no sangue? É um excesso. Você concorda comigo? E basicamente o que o dente de leão faz? Retira excessos. Entende? Então, o dente de leão, na teoria, ele consegue abaixar uma glicose? Ele pode conseguir. Entende? Agora, é a melhor erva para isso? Não. Por isso que eu também nunca usei o dente de leão de forma assim, extensa, sacou? Para esse uso específico. Sacou? Quando uma pessoa me procura com uma diabetes, com uma glicose alta, eu não vou pensar no dente de leão primeiro. Eu vou pensar em muitas outras ervas que têm uma capacidade muito melhor nesse ponto específico. Sacaram? Se você tem uma infecção, você concorda comigo com uma infecção? É algo que está ali, mas que não deveria estar ali? É um negócio que está em excesso? É uma bactéria que está se proliferando ali e essa bactéria não deveria estar ali? E bactéria é o quê? É matéria. Concorda comigo? Micro-organismos são matéria, né? Então, se tem um excesso de matéria, um excesso de micro-organismos, o dente de leão pode te ajudar? Pode te ajudar demais. Sacaram? Então, daí que vem todo esse efeito antimicrobiano, né, do dente de leão. Se você tem uma inflamação, show? Uma inflamação, na medicina chinesa, inflamações são calor, tá, galera? Excesso de calor. E aí, para a medicina chinesa, você sempre pode surgir um problema, né, um problema único, inflamação. Ela sempre pode surgir por excesso ou por falta. Show? Então, o mesmo sintoma, o mesmo sinal pode vir de vários lados para a medicina chinesa. E essa para a gente é a beleza. Porque a nossa medicina, ela pega só o sinal e trata o sinal. A gente da medicina chinesa não, a gente quer tratar o sinal, mas a gente quer também achar a raiz. Por quê? Porque tratar só o sinal não resolve a raiz. Concorda comigo? Se você acha a raiz e trata o sinal e a raiz, aí você resolveu o problema de fato. Então, uma inflamação na medicina chinesa, ela pode vir tanto de um excesso como de uma falta. Uma falta de sangue. A pessoa não come e, claro, não tem nutrientes para você regenerar suas estruturas. Qualquer coisinha que acontece lá num tendão, se você não tem nutriente para regenerar isso, o que vai acontecer? Esse tendão vai inflamar. Show? Simples assim, né? Por deficiência de nutrição. Um outro lado, por excesso. Se você pega lá o seu tendão de sua mão e escreve 14 horas por dia, o que você está fazendo? Você está friccionando esses tendões 14 horas por dia. Isso você concorda que é um excesso? Né? Que não deveria acontecer naturalmente, normalmente. E aí o que acontece? Inflamação no seu tendão. Por deficiência de sangue? Não. Por excesso de movimentação. Por excesso de calor. Entenderam? E aí, lógico que uma coisa vai interpolar com a outra depois, e nós vamos discutir tudo isso em outros vídeos, quando a gente for abordar as doenças, tá, galera? Porque aí, um excesso, né? Se você vai lá todo dia e escreve, esse excesso vai gerar uma deficiência naquele local. Entende? Porque o calor, ele vai consumindo essa nutrição. Sacaram? E vice-versa também. Só que isso nós vamos discutir depois, senão vai ficar um negócio gigante aqui, não tem nada a ver com o dente de leão. Então, gente, daí que vem também a ação anti-inflamatória do dente de leão. É o melhor para fazer isso? Em algumas regiões ele é muito interessante, tá? Mas depois nós vamos discutir isso também na morfoenergética, tá? Então ele é um grande desintoxicante do seu organismo, né? E por que isso é muito importante que eu falo pro povo brasileiro, galera? Por causa do seguinte, a gente mora, primeiro, num país tropical, num país, então, que é quente e que é úmido. Entendem? Calor, umidade é o quê? Quentura com umidade. Entendeu? Então, o nosso povo ele tem uma facilidade enorme de desenvolver calor e umidade. E além disso, né, a gente também é um povo que não se cuida, que não tem essa noção de calor, de frio, de umidade, de secura, entende? Então a gente não cuida muito disso. Né? As pessoas nem sabem que isso existe de fato dentro da gente, entende? E um outro grandíssimo problema, né, é a nossa alimentação. Nossa alimentação é muito ruim, galera. Muito. Não sei assim qual lugar do mundo que está a nossa alimentação de ruim, mas ela é muito ruim. Né? Ela é muito cheia de gorduras, né? Muito cheia de carne e de coisa pesada, entende? De gordura, de óleo, de fritura. Além disso, de muito temperinho, tipo alho, tipo cebola. Aí, Yuri, então alho e cebola é ruim? Não, não é ruim, mas esquenta, você entendeu? E aí você vai lá e come uma carne cheia de gordura, cheia de umidade, calor ali já, ou toma um leite cheio de umidade, frio, e junto você come um arroz lotado de alho.
Entendeu? Calor de um lado, umidade de outro. Juntou os dois, calor, umidade. Sacaram? Todo tipo de massa, de bolo, todas as farinhas, né, normalmente industrializadas, vão gerar umidade interna. Entendeu? Quando isso se combina ao calor, você tem, então, calor, umidade. Sacaram? Então, o nosso povo, galera, além de outras questões, né? Por exemplo, álcool. Nosso povo bebe muito, nosso povo fuma muito. Acho que fumar até que tá em decadência, né? Mas a bebida, ela ainda é uma base social, vocês entendem? Então, a bebida, o cigarro, tudo isso para a medicina chinesa gera também umidade e umidade e calor. Show? Então, gente, os amargos refrescantes são uma chave para o nosso povo ter saúde, tá? E eu entendi isso de fato quando eu comecei a tratar pessoas, quando eu comecei a ajudar as pessoas a recuperar a saúde. Porque às vezes eu vi, galera, como que uma erva amarga refrescante, quando bem contextualizada, às vezes ela muda a vida da pessoa em pouco tempo. Tá? Quando o organismo está muito intoxicado, né, normalmente você entra com uma erva amarga e refrescante, e só de dar uma pequena limpada nesse organismo parece que brilha de novo. Sabe aquele sei lá, aquele talher velho, ou qualquer coisa de metal aí que deu uma enferrujadinha, e às vezes você acha que é uma coisa mó séria, assim, mas você passa assim e fica brilhando. É exatamente isso que acontece também dentro do corpo humano, entende? Então, muitas vezes, galera, né, a nossa população, de forma geral, quem nunca entrou num trabalho de desintoxicação, né, principalmente da medicina chinesa, chega no trabalho da medicina chinesa muito intoxicado, com muito calor e umidade. Sacaram? E, normalmente, uma das primeiras coisas que a gente faz no tratamento, claro que é caso por caso, né, galera? Mas uma das primeiras coisas que a gente faz no tratamento, quando a pessoa tem calor e umidade, é tratar o calor e umidade. Por quê? Porque calor e umidade é, de fato, a origem de as doenças mais sérias da humanidade, entendeu? Então, por exemplo, um câncer. O que é um câncer? É uma massa que não deveria estar ali, mas que está. Concorda que é um excesso de matéria? Portanto, é calor e umidade. O câncer, ele nasce no calor e umidade. Entende? Hoje tem muitas doenças mentais, né, que a gente sabe que é o excesso de proteínas que se acumulam no cérebro. Se são proteínas que estão se acumulando no cérebro, concorda que é um excesso de matéria? Calor e umidade. Entende? Se você pensa num entupimento das veias do coração, você concorda que é um excesso de gordura que está dentro das suas artérias? Calor e umidade. Se você pensa num cálculo renal, numa pedra, num nódulo, tudo isso é o quê? Excesso de matéria. Concorda? É uma matéria que está ali, mas que não deveria estar ali. Tudo isso é calor e umidade para a medicina chinesa. Show? Vai ser segmentado em um monte de órgão, em um monte de aquecedores, entende? Só que tudo na prática é calor e umidade. Então, gente, calor e umidade é de fato uma das substâncias, talvez é a substância mais perigosa dentro da medicina chinesa e o que vai gerar muitos outros problemas. E por isso que normalmente quando a pessoa chega no tratamento, a primeira coisa que a gente faz, desintoxicação. Limpar esse calor e umidade, porque aí o organismo começa a mostrar os problemas verdadeiros. Porque também o calor e umidade é o final do processo, entende? Então você tem uma deficiência de energia de um órgão, deficiência de tecido baço, isso gera umidade. E você tem deficiência de sangue do fígado, isso gera calor. Esses dois combinam, calor e umidade. O que você está vendo no paciente? Calor e umidade, que é o final do processo, que é a sintomatologia desse paciente. Só que, embaixo, qual que é a raiz disso? Nesse caso aqui, deficiência de tecido baço e deficiência de sangue do fígado. Então, a primeira coisa, você tem que limpar o calor e umidade para que o corpo te mostre o que gerou o calor e umidade. Sacaram? Então, normalmente, esse começo de tratamento é muito de desintoxicação. Show? E qual é, então, o sabor do dente de leão? Né? A gente falou agora, mais ou menos, do grupo, né, da categoria que ele se encaixa. E o sabor do dente de leão é o amargo, como a gente já estava comentando dentro do grupo, né? E também, galera, o doce. Então, o dente de leão, ele tem essa característica muito especial porque existem as ervas que são só amargas. Existem as ervas que são amargas, mais alguma coisa, né? E refrescantes, entende? O dente de leão é amargo e doce. E isso é muito interessante, porque o sabor amargo, ele purga, né? Ele drena. O sabor doce, galera, ele harmoniza e ele nutre. Show dentro da medicina chinesa. Isso é muito importante, por quê? Porque de um lado, o dente de leão está fazendo o quê? Sugando, drenando, purgando. Do outro lado, ele está o quê? Nutrindo levemente. É lógico que o sabor predominante do dente de leão é o amargo. Tá, galera? Não tem como discutir isso, entende? Só que ele também tem um doce. Então, de um lado ele purga e de outro lado ele nutre um pouquinho. Isso é muito bom porque equilibra o dente de leão. Existem outras ervas muito amargas, por exemplo, a carqueja. Né? Todo mundo aqui que já
consumiu uma carqueja, principalmente uma carqueja in natura, sabe o quão amargo é uma carqueja. Entende? E a carqueja ela é só amarga e fria. Então a carqueja ela drena sem dó. Você entendeu? Ela vai tirar e vai tirar com vontade dentro do seu corpo. E aí quando a gente pensa, né, que hoje estamos todos desnutridos, simplesmente porque a nossa alimentação, gente, é uma alimentação que não é nem de longe parecida com os nossos pais e nossos avós, entende? Tudo hoje tem alguma alteração genética, alguma adaptação, tem um monte de agrotóxico, um monte de conservante, tudo. Entende? Mesmo se você vai no sacolão do nosso mercado, né, e pega uma batata doce ali, ou um tomate achando que aquilo ali é uma coisa natural, não é. Entende? Parece que é, mas na verdade é muito modificado aí por a gente, tá? Então quando a gente pensa, né, que hoje nós estamos todos desnutridos de uma maneira geral, a carqueja, as ervas muito amargas, elas têm uma ação muito potente. E aí, galera, vocês têm que entender que a gente não limpa só o que a gente quer, entendeu? A gente limpa tudo, né? Quando você toma uma erva amarga, ela purga, ela vai drenando tudo do seu corpo, entende? E ela vai drenar tanto o que é ruim quanto o que é bom, né? Quando você vai lavar um prato, não tem como você tirar só a sujeira sem jogar uma água e deixar essa água embora também, entende? Então, gente, quando a gente pensa nessas ervas muito amargas, tem que tomar muito cuidado, tem que ser um uso mais rápido, porque normalmente elas geram muito efeito colateral, principalmente se usada a longo prazo. Claro, tudo é caso por caso, galera. Isso daqui é um universo, entende? Só que, de maneira geral, né, essa que é a ideia. Tá? Ervas que são muito amargas, então elas drenam com muita velocidade. E aí você não pode usar isso por um longo período de tempo, entende? Porque senão o organismo também fica depauperado, também fica fraco, fica desnutrido. Então o dente-leão, ele tem essa função, né, que dá uma moderada, sacou? Nesse efeito drenante, né? Ele ser doce. E também isso é muito interessante porque era o uso, né, como alimento, né? Então uma punk, né, que hoje a gente chama de punk, né? Mas eram as verduras naturais, entende? Era a horta que o povo tinha antigamente, né, disponível na natureza, né? Não só o dente-leão, uma série de outras plantas, substâncias, né? Mas esse sabor doce mostra essa capacidade também que o dente-leão tem de nutrir o corpo, sacou? Porque não tem como você viver de carqueja, entendeu? Mas se você tiver um dente de leão, também não vai ter como você viver de dente de leão, né? Mas vocês entenderam a ideia. A carqueja não dá pra você comer como alimento, né? Assim como a jurubeba e outra série de plantas, né? Já o dente de leão, você pode consumir. Por quê? Sabor doce. Sacaram? Então eu acho que isso aí é bem interessante, né, pra gente saber também, né, essas duas classificações de sabor do dente de leão. Depois nós vamos entrar dentro da morfoenergética, galera, e em cada parte do dente de leão, pra vocês entenderem o sabor de cada parte, tá? Mas isso é daqui a pouquinho. Show? Vamos para a térmica do dente de leão, gente. Térmica, natureza térmica do dente de leão é fria. Então, para a medicina chinesa, existem as plantas quentes, existem as plantas mornas, existem as plantas neutras, existem as plantas refrescantes, existem as plantas frias. O dente de leão é frio. Então, ele é o mais impossível dentro de todas as classificações. Isso mostra, galera, a tendência, então, de fazer as coisas descerem, de esfriar o seu corpo. Então, em quadros, por exemplo, de inflamação, muito legal. Um quadro de dor de cabeça por irritabilidade. Irritabilidade é estagnação do fígado, gera calor, esse calor vai para a cabeça, né? Gera uma pressão aqui intracraniana, isso gera dor de cabeça. Show? Se você usa uma erva fria, não é nem um dente de leão, mas uma erva fria, a tendência é o quê? Esse frio empurrar o calor para baixo. Entenderam? Então, se você quer empurrar as coisas para baixo no seu corpo, as ervas frias são muito interessantes. Se você está com excesso de pensamentos, um excesso de calor no alto, sua cabeça é vermelha, isso tudo, se a sua região do peito é vermelha, se você tem batimentos cardíacos acelerados, taquicardia, se você fala demais, olha só a velocidade que eu tô falando hoje. Hoje eu tô com um calorzinho no coração. Eu não sei se vocês perceberam aí a diferença que eu tô gravando esse vídeo, galera, em muitos dias. Entende? Então tem dias que eu sento aqui que eu tô mais tem dia que eu sento aqui que eu tô mais yang, tem dia que eu tô com mais umidade, com mais secura, entende? Com mais estagnação. Hoje, por exemplo, claramente, eu tô com calor no coração, né? Porque eu tô falando muito rápido. Vocês perceberam isso? A quantidade de coisa que eu tô falando aqui. Uma velocidade muito grande, né? A respiração tá acelerada. Então isso tudo mostra então, que existe um calor no alto aqui. Entende? E aí as ervas frias são muito boas para descender esse calor, assentar esse calor, puxar esse calor para baixo. Todas as ervas frias, né, galera? Mas, claro, nós estamos aqui falando do dente de leão, né?
Isso aqui eu acho muito legal, ela não é indicada, então, galera, em caso de pessoas que têm uma deficiência de Yang, né, ou frio interno. Então, para a medicina chinesa, galera, isso também é muito importante, né? A gente consegue sempre checar os efeitos colaterais que uma planta vai gerar, simplesmente sabendo a térmica dessa planta. Depois, com o sabor também, você consegue ir cada vez mais fundo nos efeitos colaterais. Mas isso é extremamente importante. A térmica, galera, é o primeiro termômetro de efeitos colaterais de qualquer planta. Isso é genial, galera. Isso tem um poder que vocês não entendem. Por quê? Porque você consegue saber que aquela planta já está gerando efeito colateral antes desses efeitos começarem a aparecer para o paciente. Isso é incrível, galera. E isso daqui garante segurança. Para mim, a medicina chinesa é a medicina mais segura do planeta quando a gente pensa em medicina natural, por isso daqui. Porque eles conseguem identificar que o frio está surgindo lá dentro, antes dele aparecer na vida do paciente. Quer ver um exemplo? Você começou, o seu paciente tem colesterol alto, gordura hepática. Vamos melhorar esse quadro, deixar esse quadro ainda mais tenso. Gordura hepática, tá? E, além disso, ele tem um pé frio, tá? Ele tem gordura hepática e pé frio. E, para a nossa medicina, né, uma coisa não está nada relacionada à outra, né? E um tratamento de um não vai ser o tratamento do outro. Maravilha. Para a medicina chinesa, galera, gordura hepática é um excesso de gordura no fígado. Excessos são plenitudes, como nós vimos aqui, não é mesmo? Se está sobrando, se tem algo ali que não deveria estar, isso é um excesso e isso é uma plenitude. E isso, para a medicina chinesa, chama calor e umidade. Maravilha? Então a pessoa tem calor e umidade. Aonde? No fígado. Perfeito? Se a gordura está no fígado, esse excesso está no fígado. Calor, umidade no fígado. Só que a pessoa também tem pé frio. O pé, para a medicina chinesa, né, é a raiz do corpo. Você concorda comigo? É o que está mais embaixo. E o que é a raiz do corpo para a medicina chinesa? Está relacionada a qual órgão? Ao rim, que cuida da água, né? Que cuida das raízes de todos os seres. Tá? Depois nós vamos conversar disso dentro da botânica, né? Dentro do reino de plantas. Tá? Então, se a pessoa tem um pé frio, isso mostra o quê? O rim está sem calor. Concorda comigo? Para a medicina chinesa, então, existem sempre duas manifestações da natureza, da realidade, né? O calor e o frio, não é isso? A matéria e a energia. Se a pessoa está sem calor, a gente pode falar, então, que ela tem frio no rim. Maravilha. Mas vai falar, pô, Yuri, mas o meu paciente só tem pé frio, não tem mais nada de frio no rim. Entendeu? Pode gerar um monte de outras coisas, né? Que a gente vai chamar de deficiência de energia do rim, ou deficiência de Yang dos rins, tá? E bom, então beleza, né? Se o paciente não tem nada, só tem pé frio, vamos tratar então esse fígado gorduroso. Aí você começa a dar dente de leão pro seu paciente. Que tá certo, Yuri? Tá certíssimo. Né? Tá certíssimo. Só que lá dentro da sua cabeça você já sabe. Sabe o quê? Que ele tem uma deficiência de Yang do rim. Ele tem um frio no rim, que não está manifesto. Né? Ele não tem nenhuma sintomatologia mais agravada de uma deficiência de Yang do rim, só o pé frio. Só que você já sabe que esse pé tá frio e você já sabe que ele tem frio no rim. Aí beleza. Na semana que vem, ou daqui a um mês, né, que essa pessoa tá tomando dente de leão, ela chega pra você e fala assim: você vai fazer a sua colheita lá mensal, né, que tem que fazer isso, tá, galera? Se você tá num tratamento da medicina chinesa e o seu terapeuta não te faz uma colheita mensal, conversa com ele, né? Porque eu acho que isso é o mínimo, entende? De um tratamento da medicina chinesa. Você conseguir checar todos os meses, né, se o corpo tá indo na direção que você quer. Entende? Porque a natureza, ela não é estática, né, galera? Ela se movimenta. A todo tempo tudo muda. Sacaram? Então, o seu terapeuta, ele tem que checar que você tá mudando pro lado certo. Né? Basicamente isso. Né? Checar sempre se o tratamento ainda está contextualizado com a sua fisiologia. Eu acho que isso é bem importante, bem interessante. Poucos terapeutas da medicina chinesa fazem isso, galera. Então, se o seu não faz, conversa com ele, né? Porque eu acho que é bem legal. Então, aí no mês que vem, você vai fazer uma colheita do seu paciente e ele fala, e tem uma pergunta lá: como está seu xixi? Aí o seu paciente fala assim: não, Yuri, realmente, cara, meu xixi, parece que eu tô fazendo muito xixi, cara. Porra, antes eu fazia pouquinho, era mais escuro, agora eu tô fazendo muito xixi. Muito mesmo, assim, clarinho. Aí você pergunta: pô, mas quantas vezes por dia você tá indo no banheiro fazer xixi? Ah, Yuri, tô indo de hora em hora. Toda hora eu levanto fazer um xixi. Beleza, e de noite? Também?
Também, eu tô acordando umas 2, quase às vezes 3 vezes na noite para fazer xixi. E na sua cabeça já acendeu uma luzinha, falando assim, a deficiência de Yang desse paciente está se aprofundando. Porque o Yang, para a medicina chinesa, é o que cozinha os líquidos, é o que seca a umidade do corpo. Se você está tendo muito xixi, é porque o Yang não está conseguindo secar essa umidade. Você concorda comigo? Essa umidade está saindo toda. E o Yang, ele também segura as estruturas, né? O Yang que dá a forma do Yin. Entende? Então, se o seu paciente não está conseguindo segurar esse xixi, está descendo toda hora, de hora em hora e muito, você concorda comigo que a deficiência de Yang já está se agravando? Você já está aumentando esse quadro de deficiência de Yang? E aí, nesse momento, se você não corta o uso do dente-leão, sabe o que vai acontecer? No outro mês, esse paciente vai chegar para você e falar assim, Yuri, tomei depressivo. Tô sem energia para nada, não quero fazer nada. Yuri, tô com impotência. O amigo não tá hasteando. Deficiência de Yang, não tá sustentando as estruturas. Yuri, comecei a ter uma diarreia, bicho. Tem 5 dias que eu tô defecando, fezes moles. O que eu faço? O que será que é? E você, que é terapeuta da medicina chinesa, você não deixou chegar nesse ponto. Por quê? Porque no mês passado, quando esse cara falou que a frequência de xixi dele já aumentou, você já corrigiu a formulação. Você já abaixou a quantidade de dente-leão, por exemplo, nas formulações. Você já começou a nutrir o Yang do rim se já estiver no inverno e ele começar a apresentar mais sinais e sintomas de deficiência de Yang do rim. Sacaram? Então, pra mim, gente, a térmica é a chave, né, de toda a medicina chinesa. Quando a gente pensa o uso fisiológico também disso, né? Não só os conceitos do universo, né? Mas o uso fisiológico, o uso humano disso. Isso daqui, para quem não conhece térmica, galera, se você abrir seus olhos para a térmica das substâncias, sua vida já vai mudar. E eu tô falando que literalmente, tá, galera? Vai mudar mesmo. Sabe por quê? Sei lá, antigamente, quando eu tinha um dia mais deprê, um dia mais cansado, eu ficava preocupado. Porque eu falava, porra, mas putz, minha vida tá tão bem, cara. Tá tudo certo, pô. Por que eu tô desanimado hoje? E hoje eu entendo, né? Que às vezes é simplesmente um tempo frio. Que na época eu não aceitava isso, não. Na época eu não aceitava isso, não. Ah, muitas vezes é só porque eu comi sorvete. Muitas vezes é só porque, sei lá, no dia anterior eu tomei cerveja gelada. Sacaram? E isso pra gente, galera, não é nada claro. A gente não tem essa informação aqui no Ocidente, a gente não tem essa clareza dessas coisas, de quanto que o nosso ambiente externo influencia nossas realidades internas, entende? Então hoje eu já não me desespero, sacou? Com coisas simples assim, tipo, acordei um dia desanimado, beleza, faz um chá de canela, entende? Faz um chá de cravo com catuaba. Você que nunca fez um cravo de canela ou chá de cravo com catuaba, não faça, porque são chás muito fortes também. Então você não pode usar em qualquer momento isso. Sacaram? Então, gente, eu acho que quando você começa a entender a térmica dentro da medicina chinesa, tudo muda. Sabe? Não só a sua prática terapêutica, mas a sua vida. Sacou? As suas noções de vida, os seus entendimentos sobre a sua vida, a sua realidade, o seu corpo. Tudo vai mudando por conta desse conceito térmico. Então isso daqui, eu vou sempre bater na tecla, e às vezes os vídeos vão ficar longos nessa parte, mas eu acho isso muito importante que fique fixado na cabeça de todo mundo. Maravilha? Então, com a catena do dente-leão, ela é fria. Bora então para os meridianos. E então, por quais meridianos o dente-leão entra, gente? Basicamente, o meridiano do fígado e o meridiano do estômago. Por quê? Porque ele é amargo e doce. Então, você entende que essa já é a primeira explicação para você entender de onde que veio, né, esse entendimento. Por exemplo, por que ele entra pelo fígado e estômago? Isso está intimamente relacionado à cor, à forma, ao sabor, aos aromas e ao efeito clínico que a gente observa. Show? Então, uma das coisas são o sabor. Não estou falando que é a única, entende? Mas é uma muito importante para você entender qual que é a afinidade que aquela erva tem por qual elemento. E, normalmente, o elemento que a erva tem maior afinidade é por onde ela vai entrar no corpo. Então, aqui, fígado e estômago. Por quê? Amargo e doce. Qual que é o sabor do baço do estômago? Elemento terra. Doce. Qual que é o sabor do fígado? Elemento madeira. Ácido. Te peguei. E gente, esse é um grande ponto, porque
O sabor do fígado, na realidade, é ácido. Tá? O fígado e vesícula biliar é ácido. Só que ele compartilha o sabor amargo com o coração. E eu até diria, né, que o coração também compartilha o sabor ácido com o fígado. Tá? Isso é muito sutil, mas é muito importante, né, na prática. Entende? Porque, normalmente, quando você pensa em alimentos ácidos, né, ou alimentos azedos, que para a medicina chinesa é a mesma coisa, tá, galera? O ácido e o azedo, ele é o mesmo sabor, tá? Você vai encontrar muitos alimentos que estão relacionados ao coração. Como, por exemplo, morango. Morango é o quê? Doce e ácido. E é vermelho. E tem o formato do coração. Está relacionado ao coração? Com certeza. Acerola, vermelha, ácida. O hibisco, vermelho, flor, azedo. Então você está vendo que o ácido ele tem uma correspondência muito grande com o coração, sim. E o amargo tem sim uma correspondência muito forte com o fígado. Entende? Então são esses dois sabores em particular, eles são compartilhados. E isso é muito importante também a gente entender, gente, porque na natureza, né, as coisas não são separadas. Saca? A gente separa pra gente aprender, pra gente estudar. Mas na natureza é tudo junto, entendeu? Então não dá pra você falar assim, então quer dizer que o doce age só no estômago e no baço? Claro que não, entende? O doce nutre. Então ele vai nutrir o rim do rim, consequentemente? Claro que vai. Sacado? Ele vai nutrir o sangue do coração? Claro que vai. Entendeu? Ele vai nutrir o sangue do fígado. Então, assim, a gente separa para entender, mas na prática, galera, tudo tem ação em tudo. Entendeu? Então, você consumir um alimento doce, ele não vai ter ação só no estômago e no baço. Saca? Ele vai ter ação em todo o seu organismo. Assim como um amargo, assim como um ácido, assim como um alimento quente, assim como um alimento frio. Né? Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, então, por exemplo, naquele quadro lá, a pessoa tem deficiência de yang do rim com calor e umidade do fígado, né? Você fala assim, não, então é fácil, pô, a gente bota então umas ervas para drenar calor e umidade do fígado e bota outras para fortalecer o yang do rim, né? E em teoria é muito simples, só que o corpo humano não é nada simples, galera. Né? A medicina não é 1 mais 1 igual a 2. Saca? É muito subjetivo. Existem 1 milhão de variáveis que têm que ser analisadas. Sacaram? Então, muitas vezes você vai lá botar uma erva quente e essa erva quente aqui vai esquentar mais do que essa aqui vai resfriar e vai ferver esse organismo aqui. Sacaram? Então, assim, galera, quando a gente pensa numa erva quente, uma erva fria, uma erva doce, uma erva amarga, ela vai agir no corpo inteiro. Né? Muitas vezes perguntam, sei lá, eu não posso dar calço de osso para um paciente que está com azia? Pode. Mas esse paciente, ele tem um yang do rim minimamente conservado? Porque se não tiver, às vezes você vai acabar com a azia dele, mas vai botar ele numa depressão. Entende? Aí resolveu? Não resolveu, entendeu? Então, gente, isso é muito importante, tá? Tudo age em tudo. Quais são as funções terapêuticas, então, segundo a medicina chinesa? Clarear o calor, por quê? Porque ele é frio, então, lógico, ele vai combater o calor. Eliminação de calor, umidade e toxinas, porque ele é um amargo refrescante, perfeito? Dissipar nódulos e abscessos, né? Ou seja, se você tem um excesso de matéria que está se acumulando, como um nódulo, um cisto, um abscesso, principalmente se esse excesso de matéria for calor, umidade, isso é muito importante, porque, galera, para a medicina chinesa, o excesso é a umidade. E essa umidade, ela pode se combinar tanto com frio quanto com calor. Entende? Então, se você tem uma umidade fria no interior do corpo, o dente-leão não vai ajudar. Sacou? Por quê? Porque ele vai aumentar o frio. Entendeu? Então, ele vai gerar mais umidade frio ainda. Já, do outro lado, você pode ter uma umidade combinada com calor. Normalmente, quando é uma umidade combinada com frio, os cistos, os nódulos, são aquosos. Tem mais água, tem mais líquido. Não é uma matéria grossa, densa. Entendeu? É uma matéria mais fluídica. Sacaram? Pessoa que é fria. Essa pessoa que não tem energia. Entenderam? Uma pessoa cansada. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Dentro das doenças, tudo vai ficar cada vez mais claro, tá? Do outro lado, você tem calor e umidade. Normalmente, isso é denso. Não é um cisto aquoso. Entende? É uma massa mesmo. A pessoa normalmente é mais calorenta. Né? A gordura dessa pessoa é dura. Entendeu? Uma pessoa que é mais irritada. Sacou? Isso daqui é calor e umidade. Sacaram? Nesse caso de calor, umidade, dente de leão é sinistro. Bom demais da conta, tá? Por exemplo, caso de furúnculo. Furúnculo é o quê? É uma massa, um calor, umidade massivo na pele, concorda? Dente de leão resolve?
bom demais da conta. Um refluxo ácido. Né? Quando você tem um refluxo, o que é aquele ácido ali? É um excesso, você concorda comigo? Né? Porque se tivesse ácido normal, quantidade normal de ácido no estômago, você não tinha refluxo. Concorda? Se tá muito quente, tem muito ácido ali, o ácido começa a subir. Né? Não tá cabendo lá. Você entendeu? Isso é um excesso. As coisas estão em excesso. Nesse caso, o dente de leão é bom? Bom demais da conta. Sacaram? Então, nesses quadros, muito bom. Acnes também, muito bom. Entende? Dente de leão vai ser muito, muito interessante para esses casos aí.